Saudações, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Debate Internacional, programa este que chega todos os sábados, pontualmente 14 horas, a partir do TMT, posição 17, TV a cabo 353 e 53, e também através do Facebook e YouTube FTV Live. Hoje, sábado 27 de janeiro, perdão, vamos discutir aqui quatro pontos importantes. A questão da renúncia do Pentágono, que vem dizer que já não tem fundos para apoiar a Ucrânia, e também a NATO, que realiza a maior manobra militar, e a Rússia, que pede uma reunião com a ONU face à queda do avião que aconteceu nos últimos dias. E também o prefeito de Kiev, que acusa o Zelensky de levar o país a autoterrorismo. Também o primeiro-ministro eslovaco aconselha o Zelensky a ceder territórios anexados. Para estes quatro pontos, contamos aqui com painelistas. Vou passar a saudar à minha direita. Muito boa tarde, Dr. Saia. Seja bem-vindo ao Debate Internacional. Obrigado. Boa tarde, Silo Xisupa. Boa tarde, Alves Mulungo. Boa tarde, nossos telespectadores. Algum ponto prévio? Bom, eu gostaria de olhar para uma situação que está a acontecer na Bolívia. As manifestações que os manifestantes estão a favor, neste caso, de Evo Morales, porque anseia voltar a concorrer. Mas a Justiça da Bolívia entendeu que o Morales não pode concorrer por já cumprir os 2 mandatos. É verdade que ele não conseguiu terminar o segundo mandato porque foi interrompido por causa de alguns crimes de que foi acusado. Praticamente foi um golpe institucional que acabou perdendo o mandato. E é uma situação que, na verdade, está a trazer consequências não agradáveis, porque já morreram algumas pessoas e alguns polícias estão feridos. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Alves, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Debate Internacional. Boa tarde para si, Luís, boa tarde para meu colega Saia. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá, mais uma vez, para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível internacional. Muito obrigado. Algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio, se calhar, ia pegar aqui a manifestação que temos assinalado em Portugal, envolvendo polícias que são indivíduos, ou que é uma força que, de certa forma, visa garantir a ordem e tranquilidade pública. Então, aqui a minha reflexão é em torno desta questão. Se a força que garante a ordem e tranquilidade pública está a entrar é uma certa contradição para aquilo que são os comandos a nível do topo, significa que aqui temos tido problemas de caráter estrutural que Portugal, se calhar, deverá sentar e refletir em torno destes assuntos, porque este dispositivo policial, ele costuma a levar os Estados ou a certos governos a um colapso. Então é um assunto muito sensível para um país irmão que é Portugal, sobretudo quando olhamos para o envolvimento e a aderência a este movimento. Muito obrigado. Já estamos mesmo a correr com aquilo que é o nosso programa, começando contigo, Dr. Saia. Sabemos que já estamos numa fase de corrida eleitoral para os Estados Unidos e também temos essa situação que envolve o conflito, a Rússia e a Ucrânia. E em meio disso, o Pentágono anuncia a falta de fundos para poder apoiar a Ucrânia. Dr. Saia, qual é a análise que podemos trazer em termos desse pronunciamento do Pentágono? Os Estados Unidos irão às eleições este ano. Na verdade, o presidente norte-americano, o Joe Biden, tinha adotado uma estratégia de ajudar a Ucrânia naquilo que é a invasão perpetrada, neste caso, pela Rússia. E neste momento, os Estados Unidos já disseram que não poderão mais continuar a dar apoio à Ucrânia, porque já tem falta de dinheiro. É verdade que
pode ser também uma estratégia do presidente o Biden. Aliás, por mais que o Biden anseia, neste caso, continuar a dar apoio à Ucrânia, temos o Congresso que está a fazer marcações cerradas contra essa decisão de Joe Biden. É verdade que dentro dos Estados Unidos encontramos um grupo que defende que tem que se continuar a apoiar a Ucrânia, porque o Vladimir Putin não pode vencer a guerra. Mas temos um outro grupo que diz que não se pode continuar a apoiar a Ucrânia porque tem que se olhar aquilo que é a agenda norte-americana. Porque os Estados Unidos não podem continuar a financiar aqueles estados que estão numa situação de guerra. É importante que, primeiro, os Estados Unidos garantam a sua própria segurança. O outro dado que não é menos importante é que o candidato, neste caso, às eleições, o Donald Trump, está a tocar, neste caso, os pontos negativos do Joe Biden. E isso é correto politicamente, porque o Donald Trump, como foi presidente dos Estados Unidos, é verdade que anseia voltar a concorrer às eleições, está a usar um recurso muito valioso na política, que é identificar os pontos negativos de Joe Biden, como forma de legitimar a sua candidatura. Porque dentro dos Estados Unidos, conforme eu disse, existem vozes que não concordam com o financiamento que está sendo canalizado à Ucrânia. E o Donald Trump está a usar esse argumento e aprimorar como forma de ganhar mais visibilidade e aceitabilidade. Neste caso, criar uma situação que possa salpicar a imagem de Joe Biden. Certo, há uma pergunta de insistência. Como que a Ucrânia poderia se reinventar, ou melhor, há aqui uma possibilidade da Ucrânia buscar outras estratégias para além do financiamento dos Estados Unidos? Uma outra alternativa? Olá, a Ucrânia não tem uma grande alternativa para contornar a situação. Até o próprio presidente Volodymyr Zelensky já disse que se os Estados Unidos retirarem definitivamente o apoio, naturalmente a Ucrânia vai perder a guerra. Porque, na verdade, se formos a olhar aquilo que é a capacidade econômica da Ucrânia, é a capacidade militar da Ucrânia, é um anão comparativamente à Rússia. Portanto, não teria muita manobra para enfrentar a Rússia. É verdade que há uma narrativa aberta e forçosa de que a Ucrânia está a combater com a Rússia, que na verdade isso não constitui a verdade, porque é uma guerra por procuração. A Rússia está a combater com a NATO. É por isso que os membros da NATO estão a fazer um esforço incansável como forma de apoiar a Ucrânia. Mas há outro dado muito importante aqui. Os membros da NATO, ou se formos a olhar aquilo que são os membros da NATO, não são todos que têm a mesma capacidade econômica e capacidade militar. O que significa que alguns já estão saturados, já não estão a conseguir dar o apoio devido que prometeram à Ucrânia. Se formos a olhar a figura de Vandolet, já reduziu aquele discurso que vinha a aprimorar neste caso, apoiar a Ucrânia. E dentro da própria União Europeia, encontramos, na verdade, um discurso aberto, mas que neste momento já não tem a mesma dimensão que tinha no princípio, porque naturalmente aqueles estados não estavam preparados para enfrentar uma guerra daquela dimensão. Muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Alves, eu vou lhe fazer a mesma questão. Como que analisa este cenário? Por um lado, nós observamos que há países que estão a apoiar a Rússia em termos de armamentos, e enquanto para o lado da Ucrânia, os Estados Unidos, em corrida às eleições, vem anunciar que já não tem fundos para apoiar a Ucrânia. Qual é a análise que nós podemos tirar? Bem, quanto à questão que coloca, em particular a questão de apoio à Rússia,
é preciso perceber que os Estados que têm, de certa forma, apoiado a Rússia militarmente são os ditos Estados enteados das relações internacionais. E quem são esses Estados? É o Irão e a Coreia do Norte. Esses dois países têm uma particularidade de ter sido isolado pelo Ocidente nas relações internacionais quase a todos os níveis. Então a Rússia aparece como um Estado que tem as portas abertas para esses dois Estados. Então eles também veem aqui a situação da Ucrânia como um campo fértil para conseguir, de certa forma, fazer os ensaios das suas máquinas com capacidade de destruição ou com o seu armamento. Então, este é o posicionamento desses Estados. Por um lado, é um caminho fértil que eles encontraram a nível militar para poder fazer os testes. Mas quanto a este posicionamento dos Estados Unidos, que não tem mais fundos para financiar a Ucrânia, se calhar aqui podíamos retificar, dizer que, olha, não tem fundos ou não vai mais disponibilizar fundos para patrocinar a guerra na Ucrânia. Por quê? Os Estados Unidos, no último trimestre do ano passado, cresceu cerca de 3,3% a nível da sua economia, o que significa que tem fundos suficientes para financiar a Ucrânia, mas porque está mergulhado a eleições, a uma campanha eleitoral este ano, cujo o Biden será um concorrente, quem pretende, de certa forma, fazer esta manutenção do poder. Temos aqui um dispositivo legal, que é o Congresso, que é onde se decide, de certa forma, vários rumos da política externa dos Estados Unidos, que é este órgão que, de certa forma, tem criado um bloqueio a este financiamento à Ucrânia. Mas é preciso aqui se perceber a particularidade deste bloqueio. Porque o grupo que tem bloqueado este patrocínio ou este financiamento é o grupo republicano. Por que o grupo republicano? É que o grupo republicano, de forma tradicional, é o grupo que sempre se opõe, é o grupo que, quando não está no poder, está na oposição, evidentemente, nos Estados Unidos da América. E neste momento está na oposição. Mas há aqui um assunto que não pode deixar-se escapar, que é a questão do Trump. O Trump aparece neste momento como outsider, ou seja, aquela pessoa que faz a campanha política per si só, não muito ligado ao grupo republicano. Mas o grupo republicano, por sua vez, precisa fazer com que a renovação do poder por parte dos republicanos e do Biden não tenha, assim, uma certa eficácia. Daí que tem criado esses bloqueios todos ao financiamento desta guerra na Ucrânia, porque o Biden precisa usar a questão da guerra da Ucrânia como o seu elemento fundamental para a sua campanha eleitoral. Mas também temos que aqui puxar a ideia de que não é exatamente financiar a Ucrânia para que ela possa vencer a Rússia no teatro das operações. Isso eu penso que está fora de questão. A ideia é estender o conflito até que o Biden seja nomeado. Então, em meio a esse anúncio do Pentágono de que já não há mais fundo para poder apoiar a Ucrânia, seria a incompetência ou da ingerência do Biden para poder convencer os republicanos para permitir que a Ucrânia tenha o apoio necessário? Não, isto não está ligado à incompetência ou à questão da ingerência por parte do Biden. Isto está ligado intrinsecamente ao jogo político dentro dos Estados Unidos da América. Estamos no meio de uma campanha eleitoral, então este bloqueio é uma forma de fragilizar a questão que o Biden tem no topo da sua agenda, como forma de convencer o eleitorado a apostar nele de novo para os próximos 4 anos. Mas temos que aqui perceber que 41% a nível social, 41% da população norte-americana não concorda com o patrocínio à guerra da Ucrânia. Porque eles já perceberam que a ideia final não é fazer com que a Ucrânia alcance uma vitória, é fazer com que o conflito se estenda até que o Biden consiga renovar esse poder. Depois temos outros 59% que estão divididos entre aqueles que de certa forma concordam que deve se estender este apoio e outros que ainda estão em dúvida, estão no sim e no não.
Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui a discutir a questão do Pentágono que vem anunciar a falta de fundo para poder apoiar a Ucrânia em meio a eleições que já se avizinham nos Estados Unidos da América e esta corrida tem criado controvérsias. No entanto, podemos aqui passar para a questão que não quer calar, a questão da manobra que tem se realizado em meio a estes conflitos. Doutor Saia, eu gostaria que fizesse uma pequena introdutória, uma pequena reflexão quando da manobra militar que está a envolver mais de 90 mil soldados no teatro das operações. Bom, na verdade, se formos olhar a manobra que está sendo perpetrada, neste caso pela NATO, é uma estratégia de demonstração de força. Demonstração de força aqui, a Rússia. É verdade que aquilo não vai trazer nenhum resultado, porque na verdade é o comportamento dos Estados, é aquilo que caracteriza os Estados. Os Estados são anárquicos, porque na verdade querem controlar o poder a nível do sistema internacional. E a NATO, como uma organização, apercebendo-se neste caso do cenário que a Rússia está a perpetrar, quer manter neste caso ou demonstrar a sua presença a nível do sistema internacional. Não é a primeira vez que a NATO está a realizar manobras. A Rússia também, juntamente com os seus aliados, já realizou manobras. É, na verdade, uma clara demonstração em que as duas partes estão a querer demonstrar e deixar uma mensagem clara de que eles ainda são fortes. Mas qual é o ganho que isso, por exemplo, os membros da NATO vão ter? Eu não vejo nenhum ganho, porque é uma clara demonstração do poder. Porque se a Rússia fosse um Estado anão militarmente, anão economicamente, acredito que já não estaríamos a falar do conflito entre Rússia e Ucrânia, porque os membros da NATO provavelmente teriam atacado a Rússia. Se não o fazem é porque sabem perfeitamente que a Rússia é gigante militarmente, é um Estado que consegue equilibrar o poder a nível do sistema internacional. Portanto, aquela manobra que eles rotulam de defensor firme 2024 é mesmo uma mensagem clara, talvez para os estados fracos que podem querer criar uma aliança com a Rússia, de que não, nós podemos criar uma aliança com a Rússia, mas também existe a NATO que pode nos proteger no caso de uma agressão. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo, doutor Nassir, ao debate internacional. Estamos aqui a falar a questão das manobras militares que está sendo realizado pela NATO, que envolve mais de 90 mil soldados, são mais de 50 navios de guerra e mais de 1000 carros de diferentes tipos de guerra. Eu gostaria de saber qual é o significado desta estratégia que a NATO está a realizar para os países vizinhos. Boa tarde, obrigado pelo convite. O significado que podemos dar a essa movimentação militar da NATO pode ser mais de uma mensagem para a Rússia, no sentido de que a NATO está ainda firme no apoio para a Ucrânia e para eventuais ofensivas russas para os países do leste europeu que muitas vezes percebem-se ameaçados. Certo. Doutor Nassir, voltamos já contigo. Doutor Saia, eu ainda tem alguma coisa que me escapou um pouco. Esta quantidade de armamentos que está a se utilizar para demonstração de força. Sabemos que Estados Unidos faz parte da NATO e vem demonstrar essa força militar que envolve muitos soldados e também há este anúncio de falta de poderia para poder financiar a Ucrânia. O que nós podemos tirar como aprendizado? Olá, estamos aqui a falar das duas coisas. Estamos a falar dos Estados Unidos como um Estado. Estamos a falar da NATO como uma organização. Olá, os membros da NATO têm lá as suas forças. Essas forças, cada país membro da NATO tem suas forças lá, que representam aquele país. E
Cada Estado tem uma cota que tira na NATO como forma de alavancar e fazer sobreviver a organização. Agora, se os Estados Unidos dizem que estão numa situação de não poderem ajudar a Ucrânia, mas entretanto encontramos as forças norte-americanas que estão dentro da NATO, neste caso, a demonstrar as suas capacidades, é porque, na verdade, os Estados Unidos não estão a agir de uma forma isolada, estão a agir juntamente com os demais Estados-membros que compõem, neste caso, a NATO. Agora, aqui podemos encontrar duas coisas. A posição dos Estados Unidos não pode ferir ou não pode influenciar aquilo que é a posição da NATO, porque a NATO, na verdade, o presidente Emmanuel Macron, no passado, já rotulou a NATO de uma organização que, na verdade, tinha uma morte cerebral. Mas, neste momento, a NATO aparece com uma nova roupagem para demonstrar, neste caso, ao adversário, a Rússia, de que, na verdade, ainda reúne condições para poder responder àquilo que são as suas obrigações. Muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Alves, o que está a acontecer aqui é que este todo conflito da Rússia-Ucrânia está a acontecer porque a Ucrânia tem a pretensão de entrar na NATO. Estados Unidos anuncia a falta de fundos para apoiar a Ucrânia e a NATO vem hoje demonstrar uma força, um poderio militar, aqui um teatro apresenta equipamentos, apresenta soldados. E o que está a falhar realmente para que um lado a Ucrânia não tenha apoio, uma vez que a NATO está, podemos considerar assim, que é um exercício, é uma brincadeira que está-se a mostrar, enquanto realmente existem pessoas que precisam de equipamentos para poder utilizar, para combater aquilo que é a guerra que está a acontecer. O que está a falhar realmente? Bem, tentando assim, de certa forma, compreender a questão e tentar responder, temos que perceber que esta manobra militar da NATO, ela tem dois visados. O primeiro visado é o Vladimir Putin. O segundo visado é o Donald Trump. O Vladimir Putin, ele é o primeiro visado porque há negociações secretas a ocorrerem nos bastidores sobre a questão da Ucrânia. Então, a ideia da manobra em relação ao Vladimir Putin é que ela crie uma sensação de que a Rússia tenha a ideia de que não está muito à vontade na negociação. Então, há alguns pontos que a Rússia terá que ceder, de certa forma, na mesa de negociações. Exato. Então, esta manobra é de caráter dissuasória a todo aquele grupo que se encontra na mesa de negociação. É uma forma de influenciar a todos os pontos que existem na mesa de negociações, sobretudo a questão do avanço da NATO para a Zona Leste. Exato. Agora, a questão do Trump é que o Trump, quando foi presidente da República nos Estados Unidos da América, ele olhava para a NATO como um dispositivo que só gastava fundos e que não tinha um papel preponderante para aquilo que era a política norte-americana e para também a questão da política externa norte-americana. E aqui também o Trump levantava a ideia dos valores que eram muito elevados que a Alemanha tinha em formato de dívida com os Estados Unidos da América. Então é uma forma de demonstrar ao Donald Trump que a NATO é um dispositivo que está vivo. Como dizia o Saia, muitos conotavam esta NATO como sendo uma organização que estava em morte cerebral, é uma organização que já não tinha validade nenhuma, sobretudo no teatro das operações e sobretudo para questões de dissuasão e persuasão. Então aqui demonstra-se ao Trump que a NATO afinal funciona, é um dispositivo que pode se confiar, é um dispositivo que deve prevalecer para conseguir conter a Rússia nos próximos tempos. Então, o Donald Trump, o Biden aproveita-se desta situação, é uma nova estratégia que ele vem levantar para conseguir, de certa forma, influenciar a opinião pública dentro dos Estados Unidos da América com esta manobra, sob o ponto de vista da questão do posicionamento dos Estados europeus na questão da guerra da guerra entre Ucrânia e Rússia.
Mas há aqui uma particularidade que não pode ser ignorada. É que, por muito tempo, temos ouvido, através de mídias ocidentais, que a Rússia era um Estado que não tinha capacidade para fazer uma guerra na Ucrânia e que a guerra duraria pouco tempo. Havia aqui uma minimização, uma qualquerização daquilo que eram as capacidades militares da Rússia. Mas o último discurso o último discurso de Stoltenberg vem contrariar esta narrativa ocidental de que a Rússia é um Estado fraco, quando eles assumem que nós estamos a fazer uma manobra para aqui fazer uma simulação de um possível ataque de um Estado do mesmo nível. Então, Exato. o único Estado do mesmo nível que nós temos neste momento, que consegue contrabalançar o poder da NATO, é a Rússia. Então, este reconhecimento, esta pronúncia do Stoltenberg vem contrariar todo aquele que é o discurso, toda a narrativa ocidental em prol desta fraqueza da Rússia. Quando se lia até alguns jornais, principalmente os portugueses, que os que mais nos chegam, que os soldados russos andavam descalços na Ucrânia, que eles não tinham armamento, que eles tinham mecanismos arcaicos para conseguir se fazer ao conflito. Então, esta manobra vem, de certa forma, legitimar a mentira de que o Ocidente sempre nos nutriu, através de seus canais de informação, com mentiras. Exato. Muito obrigado, Dr. Alves. Dr. Amat, volto ainda com a questão. Eu gostaria de saber que continuasse com o seu pensamento. Quais são as implicações que esta demonstração que a NATO está a fazer para a região, ou melhor, para os países vizinhos da região? Pois, eu mencionava o significado que essa manobra pode ter para, principalmente, a Rússia, que eu julgo ser um dos maiores visados desse exercício militar da NATO, e o principal objetivo, na minha perspectiva, é de influenciar o pensamento russo de que existe ainda a capacidade da NATO para poder fazer face a uma guerra ainda mais longa contra a Rússia. Eventualmente, esse exercício também vai servir para justificar ou acomodar o pensamento que existe em alguns países europeus de que a Rússia está a preparar um ataque depois da Ucrânia, um ataque para países como Suécia. Tanto é que alguns líderes suecos informaram a população para prevenir-se, precaver-se para um eventual ataque russo. E essa movimentação da NATO vai demonstrar que a NATO ainda tem a capacidade para poder fazer face a um eventual ataque russo. Na perspectiva da NATO, é essa minha visão, de que eles estão a procurar informar a Rússia de que tem capacidade para fazer face à Rússia. Quais são as implicações? Bem, eu julgo que não teremos implicações práticas no teatro operacional de guerra na Ucrânia, pelo menos a curto prazo. Eu julgo que essa manobra não vai influenciar o decurso da guerra na Ucrânia. Entretanto, é mais uma mensagem simbólica para fazer chegar à Rússia. Exato. Muito obrigado, Dr. Amat. Volto consigo, Dr. Mulongo, mas antes vamos observar um curto e brevíssimo intervalo, porque temos aqui a questão da gestão do nosso tempo, o tempo não nos é favorável, e vamos a um curto e breve intervalo e já voltamos. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas, aqui
na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte do nosso debate, programa este que analisa de forma profícua assuntos de destaque internacional. Vamos agora ainda voltar com o Dr. Mulongo, que já estava a deixar aqui algum comentário sobre a manobra que está a se realizar, está sendo realizado com a NATO. Bem, eu queria aqui salientar que essa manobra, de certa forma, vem aqui demonstrar claramente que na Europa estamos mesmo perante a uma crise de soberania por parte dos Estados europeus. E mais que isso, nós estamos a verificar neste momento a falta de liderança na Europa. Não temos uma figura com capacidade de dirigir os destinos de quase todos os Estados europeus. A Ursula von der Leyen é uma pessoa que não tem conseguido, de forma legítima, posicionar-se de forma firme e com discursos alinhados contra esta questão de invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E também o Macron não tem sido a figura que, em termos de expectativa, se esperava que fosse. Se calhar, se nós tivéssemos ainda a Angela Merkel, a questão da Ucrânia teria um outro destino. E pegando, mesmo da Angela Merkel, temos aqui a Alemanha, que supostamente terá tido documentos secretos que, de certa forma, fazem menção da ideia de que a Rússia, depois da Ucrânia, depois de ganhar, este ponto tem que ficar frisado, depois de ganhar a guerra na Ucrânia, a Rússia pondera atacar Estados que fazem parte da NATO, um deles é a Polónia, que está muito próximo da Rússia. Então, estamos aqui a abrir espaço, os Estados ocidentais já estão a começar a abrir espaço de que há uma possível vitória que pode advir no teatro de operações na Ucrânia por parte da Rússia. Mas esta é uma percepção real do teatro de operações, porque militarmente é difícil com que a Ucrânia saia de lá com uma vitória. A possível vitória ucraniana só com envolvimento direto da NATO no teatro de operações. Obrigado, Dr. Mulongo. Dr. Sai, eu volto consigo. Acontece que na semana passada, aliás, já tem havido negociações, troca de prisioneiros de guerra e recentemente houve uma queda de avião, que estavam lá soldados russos, melhor, os prisioneiros de guerra russos que supostamente após esta queda a Rússia acusou a Ucrânia de poder derrubar este avião. E em contrapartida, a Ucrânia vem dizer que a Rússia tem transportado armamentos nesses aviões. E, bom, o que nós podemos observar nessa troca de acusações?
Bom, há um pequeno aspecto que nós temos que compreender bem. Na verdade, no avião estavam lá os prisioneiros ucranianos, porque iam a Belgorod, onde ia decorrer, neste caso, a troca dos prisioneiros russos e ucranianos. Agora, a Rússia, neste momento, está a acusar a Ucrânia de ter abatido o avião, que, na verdade, isso me parece ser uma falácia, porque neste momento em que o presidente Volodymyr Zelensky está em busca da aceitabilidade dentro do seu próprio território, ainda no âmbito da guerra, não me parece que teria essa coragem de mandar, neste caso, abater-se o avião que contém, neste caso, os prisioneiros ucranianos. Pode ser uma estratégia da própria Rússia para poder salpicar cada vez mais aquilo que é a imagem de Volodymyr Zelensky. Bom, se formos olhar aquilo que é a atuação da Rússia, há muitas mortes que têm vindo a acontecer, que de uma forma misteriosa, que a Rússia depois desenha ou cria uma narrativa de que foi um acidente, quando na verdade foi algo bem preparado. Agora, o presidente Volodymyr Zelensky neste momento está a adotar uma estratégia, neste caso, chamando a comunidade internacional para se averiguar, neste caso, as causas que fizeram com que aquele avião caísse. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Vou para si, Dr. Mulungu, depois vou passar para o Dr. Nazir. Dr. Mulungu, este pronunciamento da Ucrânia, dizer que da Rússia dizer que a Ucrânia é que atacou o avião, uma vez que lá transportava os prisioneiros que possivelmente iriam ser trocados na fronteira. O que é que nós podemos tirar como observação? Bem, esta é uma acusação, é uma troca de acusações típica de Estados que estão a degladiar entre si. Então aqui será muito difícil apurar-se a verdade dos fatos, porque os ucranianos, eles dirão que a Rússia terá perpetrado este propósito, ou que eles estavam em posição de legítima defesa, porque havia conteúdo dentro do avião que era desconfiável. Então, no meio dessa desconfiança, eles tiveram que abater o avião. E a retórica russa também de que o avião foi atingido por um antimíssil ocidental que estava na posse dos ucranianos. Então, temos aqui uma troca de acusações, mas no final de tudo, esta ideia da Rússia trazer esta informação é um mecanismo de trazer, de aqui engajar a empatia internacional, fazer com que aquela vitimização que a Ucrânia tentava passar ao mundo também passe para a Rússia e que ela ganhe mais simpatia e conquiste mais corações para, de certa forma, conseguir aqui movimentar-se no teatro de operações e principalmente nos corredores diplomáticos internacionais com uma certa aceitação. Mas o que fica no final do dia é que percebemos que quando são prisioneiros de guerra, não se levanta muito a ideia daquelas pessoas todas terem sido executadas, terem morrido sem nenhuma justificação, pessoas que estavam ali indefesas e não podiam fazer nada. Ou seja, estão aqui a debater a questão de quem terá perpetrado esta ação e esqueceram-se que aquelas vidas também tinham sonhos, também tinham família e fica-se aqui exatamente a tratar-se questões que não estão muito claras sob ponto de vista humanitário, porque nós estamos a tentar criar uma ideia humanitária e passá-la ao mundo, mas fenómenos como esse, fenómenos como este que temos na faixa de Gaza contra os palestinianos, vêm afetar de certa forma e vêm demonstrar ou desmentir todo aquele que é o processo humanitário que nós temos criado nos últimos tempos. Exato, muito obrigado. Doutor Amate, faço-lhe a mesma questão. Nesta situação, está-se a discutir a questão de
ou melhor, há troca de acusações, mas face a estas acusações ainda não se provou efetivamente se foi um ataque ou o que houve para que houvesse a queda de avião, e já trocam acusações, não é? Será legítimas essas acusações? Serão legítimas que estão a ser levantadas entre as duas partes? Bom, para nós que estamos distantes do teatro operacional, fica extremamente difícil sabermos qual é a veracidade. Se foi a Ucrânia, se foi a Rússia, se foi um acidente que envolveu a troca que envolveu a queda do avião que fazia parte desse processo de troca de prisioneiros. Entretanto, nós podemos analisar quais são os efeitos dessa queda de avião. E se por um lado essa queda de avião tiver efetivamente sido propositada pela Ucrânia, temos como um dos efeitos o que acabou de se mencionar, a provável baixa baixa reputação por parte de Zelensky, na medida em que estavam lá soldados ucranianos, como disse o Alves, que tinham ainda projetos, sonhos e poderiam dar mais para a Ucrânia, seja como militares reincorporados ou como civis na vida cotidiana do país. Então, se tiver sido a Ucrânia, existe essa percepção de que o Zelensky teria tomado uma decisão mal adaptada. Entretanto, se tiver sido a Rússia, podemos, e alguns já avançam isso por causa do que sucedeu no ano passado com Evgeny Prigozhin. Alguns tentam equiparar as duas situações, no sentido de que no ano passado houve um acidente, com grandes aspas, que vitimou Prigozhin, e nesse ano há um acidente também com grandes aspas que vai vitimar inimigos todos de Putin. Então procuram analisar essa situação olhando para os dois casos com acidentes que envolveram inimigos de Putin. Então existem os dois lados da história. Um que considera que terá sido a Ucrânia e o outro considera que terá sido a Rússia. Nós, o máximo que podemos fazer é analisar quais são os efeitos, e é o que estamos a propor aqui para análise. Mas dizer efetivamente quem terá abatido o avião é difícil. Só depois de uma comissão de inquérito trazer-nos evidências de onde veio o míssil, o que sucedeu, ou se houve uma falha mecânica e por aí em diante. Obrigado. Dr. Sai, após a queda deste avião, significa não haverá mais a troca dos prisioneiros, porque uma parte já não tem com que trocar. Como que pode eventualmente ficar esta situação que estava-se a propor, a questão de troca de prisioneiros de guerra? Bom, há um dado muito importante que nós temos que olhar aqui. Na Ucrânia existem prisioneiros da guerra, neste caso russos. Exato. E na própria Rússia não me parece que aqueles eram os únicos, porque na verdade quando há uma negociação para se troca de prisioneiros, acho que estabelece-se o número, que neste caso vai ser trocado neste caso. Agora, eu penso que os dois estados terão que adotar uma nova estratégia. E se a Ucrânia adotar a estratégia também de perigar a vida daqueles soldados russos que estão na Ucrânia, pode criar a percepção de que a Ucrânia não está a respeitar aquilo que é a vida daqueles soldados. E isso pode servir como uma narrativa que a própria Rússia pode aprimorar cada vez mais para criar a percepção de que o Volodymyr Zelensky não é aquele presidente que vocês imaginam, mas é um assassino. Portanto, a Ucrânia foi capaz de abater o avião que continha lá os soldados ucranianos. E agora, neste momento, está a perigar a vida dos soldados russos. Portanto, não é um bom presidente e também pode desenvolver uma narrativa diante da população ucraniana de que o Volodymyr Zelensky não pode ser um futuro presidente. É verdade que neste momento está numa situação de que a Ucrânia não pode ir às eleições porque está numa situação de guerra, mas no caso de haver uma paz, pode o Volodymyr Zelensky não ter mais aceitabilidade diante do povo ucraniano.
Obrigado, muito obrigado mesmo aos painelistas, mas eu vou colocar uma questão para os três. Faria muito sentido a Ucrânia abater um avião que está a trazer seus próprios membros, melhor, integrantes, aquilo que são prisioneiros que poderiam ser devolvidos ao país ou ao convívio familiar, começando com Amad? Bom, se faria sentido, não. Para nós, ao nosso ver. Mas nessas situações de guerra, coisas que nós não conseguimos perceber e que quem está envolvido na guerra pode ter uma outra percepção. Exato. E há cálculos que são feitos que para nós, cidadãos normais, não fazem sentido, porque são vidas que estão a ser perdidas e por aí em diante, mas que para os militares podem perceber que é necessário fazer essa ação. E, por exemplo, se nós quisermos aprofundar a análise, esses militares que estavam a voltar para a Ucrânia poderiam, por exemplo, ser militares que a Rússia escolheu porque identificavam-se com a causa russa e podiam ir para a Ucrânia e instigar uma percepção mais russa do conflito e mudar assim parte da opinião que se tem na Ucrânia sobre a Rússia. Essa é uma percepção que pode-se ter e eventualmente a Ucrânia teria percebido disso e abateu o avião. Então, há aspectos que para nós podem não fazer sentido, mas que para os militares fazem sentido. Exato. Dr. Mulungu. Bem, num cenário em que se encontra a Rússia e a Ucrânia, isto, de certa forma, pode ser normal que a Ucrânia possa ter abatido o avião que levava esses militares. De recordar que o comandante das forças ucranianas, que é o Zaluzny, já perdeu o seu homem de confiança, vítima de uma bomba encomenda, e teve a sua esposa envenenada. E também temos aqui me foge aqui o termo propício, que tem uma situação de ameaças que tem sofrido de forma recorrente. E o indivíduo é exatamente a pessoa que mais tem se oposto ao Zelensky desde a sua ascensão ao poder. Então, há aqui um jogo que está sendo feito pela própria Ucrânia, dos militares sob comando de Zelensky, mas também há que perceber que há uma percepção a nível das próprias forças de que há uma divisão. Então, se calhar, este grupo que estava no avião pode ser um grupo que pertencia ou que seguia estritamente os comandos de Zaluzny. Recordar que o Zaluzny foi a pessoa que apareceu a dizer que a contraofensiva teria fracassado e que a Ucrânia não tinha condições para continuar no teatro de operações. Então, esta questão ela pode ser verídica, que a Ucrânia tenha batido e pode ter a sua própria lógica, mas padece de fatos. Há uma necessidade de aqui trazer os fatos em cima da mesa e conseguir provar que aquele avião necessariamente foi abatido pelos ucranianos ou foi sabotado pelos ucranianos. Mas temos que aqui recordar que temos alguns exemplos a nível da política. Nós aqui em Moçambique já tivemos, não vou mencionar o nome, já tivemos um político que comprou algum grupo de pessoas para o agredir, para ele poder se vitimizar. Então é só perceber que a guerra, a política é um jogo em que as pessoas fazem de tudo, dão as tripas e o coração para poder alcançar o poder. O poder é uma coisa que todos nós necessitamos e quando temos o poder, temos a capacidade de o renovar e temos a capacidade de fazer aquilo tudo que nós ansiamos fazer. Obrigado. Há um dado muito importante que mencionou, a perspectiva do Zelensky. Eu volto, mas gostaria que começasse a refletir a questão da própria gestão do Zelensky nesse conflito. Há algumas acusações que estão a ser levantadas, tanto como prefeito de Kiev e também o primeiro-ministro lhe dá conselhos. Mas volto contigo e ainda vou passar a palavra ao Dr. Sai aqui para responder a questão que eu coloquei em forma no geral, não é?
Bom, a sua questão, na verdade, faz-me recordar uma situação que já aconteceu, em que um navio russo estava a afundar. Portanto, os americanos demonstraram vontade de socorrer aquelas pessoas, mas a Rússia negou. Por que a Rússia negou, na verdade? Porque não queria com que os Estados Unidos descobrissem a tecnologia que o navio continha. Agora, tentando equiparar isso com o avião que foi abatido, aqueles soldados que estiveram durante algum tempo na Rússia, provavelmente foram incutidos uma certa ideologia e comungavam dessa ideologia. Portanto, se voltassem para a Ucrânia, poderiam perpetrar uma ação que não abona, ou poderia não abonar aquilo que é a convivência salutar dentro da Ucrânia, porque já existe uma narrativa de que há uma intenção de se perpetrar um golpe de Estado ao Volodymyr Zelensky. Agora, pode ter sido a Ucrânia que abateu o avião, mas também pode ter sido a própria Rússia que abateu o avião. Porque, na verdade, quando falamos da segurança, tudo vale. Ok, muito obrigado. Doutor Alves, eu volto consigo. O prefeito de Kiev acusa o Vladimir Zelensky de autoterrorismo. E por outro lado, temos o primeiro-ministro que aconselha ao Zelensky a poder ceder aqueles territórios que já estavam ocupados. Eu queria que me falasse um pouco a questão dessa acusação. Qual é o impacto que pode trazer para o próprio Zelensky? Bem, tem que se perceber isso a partir do momento em que o Zelensky terá se pronunciado na questão de eleições. O Zelensky adiou as eleições porque, alegadamente, não há condições na própria Ucrânia para a realização dessas eleições. Então, isto, de certa forma, veio contrariar a toda aquela expectativa de todo o grupo que estava com uma certa expectativa de que podia usar essas eleições para ascender ao poder. E também não esqueçamos que a Rússia também tinha estas eleições como um campo fértil para conseguir, de certa forma, derrubar o Zelensky e colocar lá um líder que seja pró-russo. Então, este prefeito de Kiev é um indivíduo que tem, de certa forma, a nível político, tem se mostrado muito contra aos ideais do Zelensky e tem mostrado uma certa diferença, ostenta certas diferenças com tudo aquilo que são os ideais que o Zelensky tem demonstrado. Então, essas mortes, desde a morte do ministro do interior, que caiu na queda de um helicóptero, e depois tivemos a morte do homem confiado de Zaluzny, depois a tentativa de assassinato do próprio Zaluzny, depois tivemos aqui a localização de câmeras que possivelmente serviam de escutas e monitoravam todo o dia a dia, toda a rotina dos Zaluzny no seu gabinete, e depois tivemos aqui a morte da esposa, o envenenamento da esposa do Zaluzny. Então, estamos a ter aqui uma situação em que o próprio Zelensky, se calhar, está a tentar se proteger, mas está a usar aqui a liquidação de liderança. Isto acontece muito no leste da Europa. Não esquecer que a Ucrânia fez parte da Rússia. Então são as metodologias da própria Rússia, são metodologias que são usadas principalmente pelos Estados comunistas ou socialistas, que é, de certa forma, criar cenários em que há mortes estranhas dentro daquele território. Mas essas mortes servem, no final do dia, como uma forma de eliminar os inimigos diretos ou aqueles que ameaçam diretamente ao poder ou a esta manutenção do poder. É por isso que temos este Zelensky, que está, de certa forma, na surdina, vai eliminando os concorrentes diretos, tentando garantir com que a sua continuidade
neste teatro de operações ganhe vida. Mas há que perceber que por trás do Zelensky temos o grupo de Estados ocidentais e eles também não gostariam de perder o Zelensky neste momento, porque é o seu ponta de lança, é aquela figura que eles, de certa forma, conseguem usá-la para conseguir manter a Rússia entretida nesta guerra com a Ucrânia e perdendo muitos recursos a nível interno, percebendo que estes recursos que a Rússia vai perdendo, elas no final do dia terão de ser contrabalançadas a todas aquelas sanções que a Rússia vem sofrendo, para se perceber até que ponto esta Rússia consegue se manter em pé e até que ponto este Vladimir Putin consegue se manter ao nível mais alto dentro da própria Rússia, sem que haja uma convulsão a nível interno. Então é aqui um jogo, é uma mistura de interesses, mas que no final do dia o Zelensky ele está a garantir a manutenção do poder. Muito obrigado, Sr. Dr. Mulungu. Dr. Amate, o primeiro-ministro eslovaco, ele, quer dizer, aconselha o Zelensky a ceder os territórios anexados. Seria esta uma boa estratégia, ou melhor, seria uma boa decisão do Zelensky aceitar este conselho? Bem, na minha forma de ver, o que tem sucedido desde 2014, de forma mais recente, com a anexação da Crimeia, e de forma contundente desde 2022, julgo que seria a decisão mais racional por parte da Ucrânia. Infelizmente, esse meu argumento é mal percebido para quem tem uma perspectiva mais romântica de suporte para a Ucrânia, no sentido de que eles devem defender-se até ao último homem. Entretanto, olhando para o que tem sucedido no conflito russo-ucraniano, percebemos que, mesmo com o apoio ocidental, mesmo com o apoio dos países que fazem parte da NATO e dos países europeus, a Ucrânia não tem conseguido fazer esforços para recuperar os territórios perdidos de forma prática. Tanto é que, mesmo com a ofensiva que levou a cabo há alguns meses, não conseguiu avançar muito em termos de recuperação de territórios. Então, em termos racionais, eu julgo que seria a melhor decisão ceder agora os territórios que já perdeu, sob risco de perder mais territórios, porque como está a ocorrer o conflito, não há sinais de avanço por parte da Ucrânia no sentido de recuperar aqueles territórios. Tanto é que agora a Ucrânia está em posição defensiva. São os russos que estão em algumas zonas a fazer ofensiva nos territórios que pretendem anexar ainda mais. Então, talvez esse seja o momento de fazer essa cedência para a Rússia e trazer paz para aquela região da Europa e para a Europa de forma geral. Entretanto, eu julgo que essa não é uma decisão que cabe só a Zelensky, infelizmente, como foi bem dito aqui, Zelensky e Ucrânia é um instrumento ocidental para enfraquecer a Rússia e para enfraquecer de forma global uma tentativa de existência de um polo de poder que contrabalança o polo ocidental. Obrigado, Dr. Amate, Dr. Saia. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa e eu quero lhe fazer a mesma questão, em meio a esta acusação do prefeito de Kiev, que acusa o Zelensky de autoterrorismo, de levar o país para a guerra, e também temos o outro lado que está o primeiro-ministro, que aconselha eventualmente o Zelensky a ceder os territórios anexados. O que estaria por detrás deste conselho do primeiro-ministro e o que pode influenciar também a acusação do prefeito de Kiev? Bom, há um aspecto muito importante que nós temos que olhar aqui. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está a viver um momento de sonho, porque apesar de não ser militar, já deveria ter se apercebido de que a Ucrânia não tem capacidades para combater ou vencer a Rússia. É verdade que há uma narrativa de que a Ucrânia está a conseguir enfrentar a Rússia,
mas que no sentido original da coisa não é isso que está a acontecer. Porque encontramos lá os mercenários que não são ucranianos, têm apoio que a Ucrânia está a receber e que não provém, neste caso, do dinheiro que foi produzido dentro da Ucrânia. E também encontramos uma situação que o Zelensky não está a conseguir ler, porque a Rússia já ocupou alguns territórios dentro da Ucrânia, mas que a Ucrânia tem vindo a fazer um trabalho incansável e não está a conseguir expulsar as tropas da Rússia, ou as tropas russas neste caso. E quanto ao pronunciamento, neste caso, do primeiro-ministro da Checoslováquia, quando diz que a Ucrânia deveria ceder aqueles territórios que a Rússia ocupou, eu penso que é um discurso salutar, porque enquanto a Ucrânia não adotar uma nova estratégia, não vai acabar aquela guerra. Não vai acabar aquela guerra porque a Rússia tem os seus objetivos. É verdade que a Ucrânia está numa situação de se defender, mas não tem capacidade para derrotar, neste caso, a Rússia. Agora, a estratégia que a Ucrânia poderia adotar era de criar, neste caso, laços amistosos com a Rússia. Porque aqueles estados que inicialmente deram um apoio incondicional à Ucrânia, alguns já estão a afastar-se, porque alguns já concretizaram os seus objetivos. Outros já se aperceberam de que, na verdade, a Rússia é um gigante, porque se formos a acompanhar aquilo que é a gênese daquele conflito, existe uma narrativa de que a Rússia preparou-se há anos para poder realizar aquele ataque, porque, na verdade, teve a percepção de dilema da segurança, neste caso, que é o conceito-chave das relações internacionais, de que não, se a Ucrânia, na verdade, quer ser membro da NATO, é porque a NATO quer nos atacar. Portanto, nós temos que evitar todos os esforços necessários para podermos expulsar a NATO das nossas fronteiras. Exato, muito obrigado. Estamos mesmo na reta final do nosso programa Debate Internacional. Começando com o Dr. Abad, eu vou pedir que deixe as últimas considerações. Tem 1 minuto para o fazer. Ok. Quanto às últimas considerações, eu gostava de voltar à acusação que é feita por parte do prefeito, do líder municipal de Kiev, de que Zelensky está a tornar-se um líder autoritário. De forma geral, se diz que a política corrompe e provavelmente a política tenha corrompido Zelensky. Por que eu digo isso? Eu concordo em parte com esse posicionamento, porque estavam marcadas as eleições para esse ano e provavelmente já não vão acontecer na Ucrânia. E a justificativa é de que o país está em guerra. Entretanto, nós tivemos eleições na República Democrática do Congo, que é um país que está em guerra também. Porque quando nós olhamos para a República Democrática do Congo e Ucrânia, podemos visualizar alguns pontos que nos permitam comparar, embora as guerras sejam diferentes. Mas vamos perceber que há regiões onde há estabilidade e há possibilidade de, nessas regiões, porque são a maioria, fazer-se eleições. O que acontece na Ucrânia também, porque os ataques não acontecem todos os dias, tanto é que em Kiev a vida é normal, em Kharkiv também, mesmo nos territórios ocupados, tenta-se levar uma vida relativamente normal. Entretanto, houve esse adiamento de eleições. O que podia ter acontecido na Rússia? Putin podia ter dito que estamos em guerra, estamos numa operação especial, vamos adiar as eleições. Por que eu trago esses exemplos de guerra, realização de eleições, guerra, não realização de eleições? É para problematizar o conceito de democracia, que eu julgo que com a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente é necessário, principalmente para nós que estamos no dito sul global, para nós que estamos em Moçambique, estamos a fazer relações internacionais a partir de Moçambique, olharmos para esses fenômenos e vermos que, afinal, a ideia de democracia é implementada e é só válida quando é dita pelo Ocidente. Mas, de outra forma, ela não é válida. Então, eu olho para esse aspecto com esse interesse. Exato. Muito obrigado, Dr. Amad Nassir. Dr. Alves Mulongo.
Sim, eu voltaria para o posicionamento ou a pronúncia do primeiro-ministro eslovaco, quando ele alude que o Vladimir Zelensky devia ceder alguns territórios à Rússia na mesa de negociações. Olha, é um dado muito importante que em plena Guerra Fria se questionou, acho que o Deng Xiaoping, se como tínhamos ali a fronteira entre a Rússia e a China, tínhamos ali homens altamente armados da União Soviética que estavam na fronteira. Então perguntou-se ao Deng Xiaoping o que é que ele faria no caso de uma invasão por parte da Rússia. Então ele disse, olha, no caso de uma invasão por parte da Rússia, nós vamos ceder todo o território da China e a Rússia terá mais ou menos 3 bilhões de pessoas para administrar. Ou seja, ele traz aqui a ideia de que, olha, nós podemos dar um problema à Rússia que ela não estava à espera, o mesmo que se calhar os 100 mil homens que entraram no dia 24 de fevereiro na Ucrânia, podia a Ucrânia ter se rendido e sentar à mesa de negociações e dizer, olha, eu sou neutro, não vou entrar tanto na União Europeia e tanto na NATO. Havia aqui, se calhar, chamar o Zelensky a ideia de patriotismo, a ideia de um líder que protege a sua população acima de todas as coisas. Mas o que tem se verificado é que ele sacrificou a população ucraniana, de tanto que agora estamos a ter uma espécie de sequestro, porque eles têm levado pessoas nos supermercados, pessoas a caminharem nas ruas. Há registro de mulheres grávidas que têm participado, que têm sido levadas para a guerra, e estima-se que a duração de um militar ucraniano no teatro de operações é de 20 minutos a 24 horas. Essa é uma estimativa lamentável para um Estado que diz que está a defender-se contra o invasor, enquanto teve ou ainda tem possibilidades de negociar. E recordar que a Rússia, em termos históricos, está tudo plasmado na história. A Rússia já esteve em quase todas as capitais da Europa a fazer guerra. Então a Rússia é um veterano de guerra como Estado. O único Estado que a Rússia não esteve é a Inglaterra, porque é uma ilha. Mas quase todo o território europeu, a Rússia já esteve lá a combater. Então a Rússia sabe que noite e dia tem que combater, porque é um dos Estados muito hostilizados a nível do sistema internacional. Muito obrigado, Dr. Alves. Dr. Saia, últimas considerações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na verdade, precisa de cair na conta da razão, porque se continuar com aquele discurso de que vai vencer a Rússia, portanto, ainda há uma necessidade de se mobilizar mais forças para combater a Rússia, será, na verdade, um esforço em vão. Entre aspas, porque se formos a olhar aquilo que é a atuação das forças ucranianas, se não tivessem, ou não estivessem a fazer algum trabalho, a Rússia já teria concretizado as suas pretensões. Mas no sentido da coisa, a Rússia sempre vai triunfar. Portanto, o Zelensky precisa de deixar de sonhar e cair na conta da razão, a perceber-se que, na verdade, não tem condições para vencer a Rússia. Porque a Rússia até não está a usar todas as suas capacidades. Porque quando olha para a Ucrânia, é um irmão mais novo que, na verdade, está perdido, portanto, que precisa de uma pequena correção, porque se não adotasse essa estratégia, já teria dizimado a Ucrânia. É verdade que não poderia usar aquelas armas mais terríveis, porque não podem ser usadas, mas eu penso que a Rússia tem todas as capacidades, que se estivesse a usar as mesmas capacidades que Israel está a usar, neste caso, na Palestina, já teria dizimado a Ucrânia. Mas a Rússia não está a fazer isso. É por isso que eu costumo dizer que existe uma dualidade de tratamento. Existe dualidade de tratamento por quê? Porque da forma como Israel tem combatido o Hamas, tem dizimado neste caso, o povo da Palestina, e o Benjamin Netanyahu não está a lhe valer do mandato de captura internacional para responder no TPI. Não é o que está a acontecer com o Vladimir Putin, que apenas está a atacar alvos estratégicos, mas já lhe valeu uma mandato de captura internacional para responder por causa de crimes de guerra.
Muito obrigado, Dr. Saia. Muito obrigado, caros painelistas, por se fazerem este debate e que foi rico das vossas contribuições. Chegamos já ao fim do nosso programa e prometemos voltar no próximo sábado, pontualmente 14 horas. E agradecemos a si, caro telespectador, pela audiência e por nos acompanhar. E até a próxima.